Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito da União Europeia. Ora bem, então nós hoje vamos fazer aqui um ponto de situação relativamente àquilo que nos falta dar, porque esta é a nossa última semana de aulas de Direito da União Europeia. Não sei se vocês se recordam, mas nós, no início do semestre, e em virtude do meu avançado estado de gravidez, antecipamos as aulas das duas últimas semanas de maio e já tivemos essas aulas no início do semestre. Por isso, esta será a nossa última semana. E, se bem se lembram também, nós nesta semana teremos aula hoje, terça-feira, teremos aula na quinta-feira e vamos ter aula também na sexta-feira, porque tínhamos marcado para sexta-feira uma última aula de reposição para fazer conta com as horas de contacto que eram exigidas pela STG. Por isso, a aula foi aprovada, ela existe e está no AGCP, está sumariada e nós temos que a dar. Assim sendo, como é que vai ser o nosso plano das aulas esta semana? Então, hoje nós vamos terminar a nossa matéria. Acabamos hoje a nossa matéria, só nos faltam aqui 3, 4 PowerPoints, é uma coisa relativamente rápida. Depois de acabarmos a nossa matéria, terão as questões de resposta rápida no Moodle, disponíveis para responder. E, como vamos acabar o quarto capítulo, vão ter também disponível as questões mais complexas no tópico questões práticas. Têm que lá ir buscar as questões que me deverão enviar por e-mail. Tal e qual como temos feito nos outros capítulos, sempre que acabamos o capítulo, vocês fazem aquelas questões mais desenvolvidas, questões que têm verdadeiros e falsos, distingas, comentem e enviam-me então por e-mail para eu, para além de fazer a correção, também se ficar com uma apreciação do vosso conhecimento da matéria que temos então dado. Depois, estas questões, para responderem por e-mail e para me enviarem, elas devem ser enviadas até sexta-feira, às 2 da tarde, por isso têm quarta, quinta e ainda sexta-feira até às 2 da tarde para me enviarem as questões por e-mail. Ora, se nós estivéssemos na sala de aula, nós hoje terminávamos a matéria, começávamos a responder às questões na aula e essas questões continuariam a ser respondidas na aula de quinta-feira. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que na próxima quinta-feira vocês não terão nenhum vídeo, não terão aula via Zoom, será para vocês teoricamente realizarem os vossos exercícios práticos, as questões práticas, terão tempo para isso, imaginando que durante o dia não teriam tempo para realizar essas questões, podem realizar essas questões na aula de quinta-feira. Por isso, não há desculpa para não poderem realizar as questões e enviar-me as questões, porque pelo menos 2 horas relativas à aula de quinta-feira vocês vão ter, certo? Depois, na sexta-feira, o que é que nós vamos fazer? Iremos ter aula via Zoom. Vai ser a nossa última aula, no qual vou então fazer a apreciação das vossas respostas, tal como temos feito em todos os outros capítulos. E basicamente vou-me despedir de vocês e vou dar aqui um apontamento ao outro relativo à segunda avaliação, ou seja, relativa à frequência, à segunda frequência e ao exame. Como é que vai ser dentro daquilo que já se sabe, iremos então abordar isso na próxima sexta-feira. Então, assim sendo, hoje vamos
completar a nossa matéria, concluir a nossa matéria, ficam logo com as questões no Moodle disponíveis, ficam também logo com as questões mais complexas também disponíveis para me responderem por e-mail. Quinta-feira, então, não há vídeo, é para vocês concluírem as respostas às vossas questões, caso não tenham tido tempo para o fazer. E então, na sexta-feira, cá nos encontraremos para terminar a nossa matéria. Ora bem, então, se tiverem alguma dúvida relativamente a isto que estive a falar agora, mandem um e-mail ou falem no fórum de dúvidas que lá estou disponível para esclarecer o que for necessário. No que diz respeito à nossa matéria, nós estamos então no último capítulo, o quarto capítulo, os Objetivos da União Europeia, e dentro do quarto capítulo estamos também no último tópico relativo às políticas de concorrência. Dentro das políticas de concorrência, que nós dissemos que eram extremamente importantes para conseguirmos colocar em prática o mercado interno, um mercado que se pretendia livre em termos concorrenciais, com uma concorrência leal, sem que haja um atropelo de umas empresas em relação às outras, que haja aqui algum tipo de ordem no que diz respeito à concorrência. Para isso, a União Europeia desenvolveu aqui algumas políticas que se pretende cumprir e que são cumpridas, caso contrário implicam multas altíssimas e que são dirigidas quer aos respectivos Estados-membros, quer aos agentes económicos. No que diz respeito às políticas de concorrência dirigidas aos agentes económicos, nós já tínhamos visto na aula passada, tínhamos as situações das operações de concentração, tínhamos o abuso de posição dominante e tínhamos também as coligações. Não necessariamente nesta ordem, mas o que interessa é que tínhamos visto as três situações. E hoje vamos então ver quais são as políticas de concorrência que são dirigidas aos respectivos Estados-membros. Ora, o que é que acontece? No que diz respeito aos Estados-membros, o objetivo de existirem políticas de concorrência que se dirigem aos Estados-membros é também no sentido dos Estados-membros não privilegiarem algumas empresas em detrimento de outras. O objetivo é que os Estados-membros também tenham limites a algum tipo de auxílios ou ajudas que poderiam pensar conceder às suas empresas para as favorecer e assim elas estarem no mercado europeu numa posição mais confortável, com algum tipo de vantagem que, de certa forma, não deveriam ter. Ora, então, a primeira das políticas que é dirigida aos Estados-membros são os auxílios de Estado. Os auxílios de Estado são proibidos e por isso é que ele está aqui nas políticas de concorrência. Em que é que vai consistir aqui o auxílio do Estado? Antes de analisarmos os artigos onde ele está previsto, o que é que isto significa? O objetivo de existir uma política de concorrência que proíba os auxílios do Estado é no sentido de evitar que um determinado Estado-membro possa, com algum tipo de incentivo fiscal ou isenção fiscal ou subsídio a fundo perdido ou com condições mais favoráveis de empréstimos, favorecer as suas empresas, colocando-as numa posição mais vantajosa no mercado em detrimento de outras. E então isto não é legal, isto não é possível de acontecer, salvo algumas exceções. Ou seja, se eu tiver um determinado Estado-membro que vai dar a uma ou outra das empresas que tenha algum tipo de, imaginem, isenção fiscal,
aquela empresa irá estar numa posição mais vantajosa do que outra empresa que não tem nenhum tipo de benefício fiscal. Porquê? Porque a outra vai ter mais impostos a pagar. Ou imaginem, um Estado-membro concede a uma empresa um subsídio a fundo perdido, ou seja, dinheiro que não tem que ser restituído. O que é que acontece? Aquela empresa, com aquele dinheiro, pode, por exemplo, adquirir maquinaria para a produção de um produto, para fomentar um determinado artigo, e essa empresa vai estar numa posição de superioridade relativamente às outras empresas que não tiveram direito a esse subsídio a fundo perdido e que não vão poder desenvolver ou potenciar o seu produto. Ou seja, a primeira, aquela que recebeu o subsídio, vai estar mais privilegiada, porque recebeu um auxílio do Estado e, ao receber esse auxílio, vai, de certa forma, falsear a concorrência, porque elas não vão estar a concorrer na mesma posição de igualdade com as mesmas condições. Uma teve um benefício que a outra não teve. Há determinadas circunstâncias em que esses auxílios são permitidos e o artigo também diz quais são. Mas aqui a ideia base é que os Estados-membros estão proibidos de conceder ajudas estatais às empresas dos seus Estados, às empresas, sejam elas empresas privadas, sejam elas empresas públicas. Eles estão proibidos de conceder auxílios às empresas. Ponto. Se esses auxílios forem no sentido de estas ficarem numa posição mais favorável em relação a outras que não receberam esse mesmo incentivo. Ora, e agora, olhando para o artigo em concreto, os auxílios do Estado estão previstos no artigo 107 do TFUE. E diz-nos o 107, número 1, de certa forma aquilo que eu já vos disse também, mas que, são disposição em contrário dos tratados, são incompatíveis com o mercado interno na medida em que afetam as trocas comerciais entre os Estados-membros, auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. Por isso, como eu vos disse anteriormente, os Estados-membros estão proibidos de conceder esses auxílios às empresas, sejam essas empresas públicas, sejam essas empresas privadas, se a consequência desse auxílio for falsear ou ameaçar falsear a concorrência. O artigo 107, número 2, vem, no entanto, dar-nos exceções, ou seja, o artigo 107, número 2, vem nos dar situações em que é compatível com o mercado interno algum tipo de incentivos ou de auxílios. E diz-nos então o 107, número 2, que são compatíveis com o mercado interno os auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a condição de serem concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos, auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros acontecimentos extraordinários, e depois a linha C é dirigida especificamente à República Federal da Alemanha, ainda afetada pela divisão da Alemanha. Atendendo especificamente aqui à linha B, auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros acontecimentos extraordinários. Aqui, o que esta linha nos quer dizer é que se nós tivermos uma situação de calamidade pública, se tivermos uma inundação, se tivermos uma situação de incêndios, se tivermos umas tempestades que vão destruir as estufas, que vão destruir algumas... Normalmente acontece mais em termos de agricultura. Que a agricultura, quando ou vem muito calor, a agricultura fica afetada, ou vem muita chuva, a agricultura fica afetada. Neste tipo de situações de calamidades,
são permitidos, e nós temos aqui no nosso país isso, são permitidos auxílios do Estado. Porquê? Porque são situações que as próprias empresas não conseguiram controlar, nem conseguem controlar, e por isso vão beneficiar destes auxílios, mas aí já não é, eles já não vão assumir esta ideia de que vão falsear a concorrência. Não, vão tentar repor a situação daquela empresa como ela estava antes da catástrofe ou da intempérie. Ou então, como disse também, a parte final, ou por outros acontecimentos extraordinários. O Covid-19 é um exemplo. Nós vamos ter vários auxílios, subsídios, apoios, incentivos que vão estar relacionados com a situação do Covid-19. Porquê? Porque é necessário apoiar as empresas numa situação extrema, que é a situação que nós vivemos atualmente, infelizmente. Depois, o 107 número 3 é diferente, porque o 107 número 3 diz que podem ser considerados compatíveis com o mercado interno. Então, o que o 107 número 3 nos diz é que há determinadas circunstâncias que podem ser compatíveis. Nem sempre são, podem ser compatíveis. E, no sentido de saber se elas são ou não são compatíveis, elas têm que ser alvo de uma análise por parte da Comissão Europeia. Por isso, se estivermos perante auxílios que são destinados a promover o desenvolvimento económico de determinada região que tem um nível de desenvolvimento anormalmente baixo ou muito desemprego, auxílios destinados a fomentar a realização de projetos importantes e de interesse europeu comum, auxílios destinados a promover a cultura, conservação do património, desde que não alterem trocas comerciais. Por isso, temos aqui diversas situações que podem então ser compatíveis. Não quer dizer que são sempre, não quer dizer que nunca são, têm que ser analisadas caso a caso. A regra geral é que os auxílios do Estado são proibidos. Nos termos do número 2, há situações em que eles são permitidos. E nos termos do número 3, há situações que, depois de analisadas, podem ou não ser permitidas. E assim se divide o nosso artigo 107. E quando eu vos disse que podem ou não ser permitidas, eu disse-vos que elas têm que ser então alvo de uma análise por parte da Comissão Europeia. E isso decorre do artigo 108. Diz-nos o artigo 108 que a Comissão procederá, em cooperação com os Estados-membros, ao exame permanente dos regimes de auxílios existentes nesses mesmos Estados, para para ver se são cumpridas ou não são cumpridas as regras da concorrência, no sentido de ver se aquele auxílio de facto é, ou se enquadra em alguma situação do número 2 ou do número 3, ou se não, é um auxílio que vai falsear a concorrência e por isso não pode ser permitido nem autorizado. E diz-nos mais, diz-nos que a Comissão, depois de notificar os interessados para apresentarem as suas observações, se ela verificar que um auxílio concedido por um Estado-membro não é compatível com o mercado interno ou que está a ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado deve suprimir, deixar ou modificar esse auxílio no prazo que ela própria fixar. Por isso, é à Comissão Europeia que incumbe analisar os pedidos da concessão dos auxílios estatais e apenas ela pode ter este poder de fiscalização. Depois dos auxílios de Estado, temos uma outra política de concorrência dirigida aos Estados-membros, que é os monopólios nacionais. O que é isto dos monopólios nacionais? Ora bem, antes também de entrarmos aqui no artigo 37 do TFUE, que é onde se fala dos monopólios nacionais. Os Estados-membros sempre tiveram
tendência para, em determinados setores da economia, terem o monopólio concentrado no próprio Estado, ou seja, há determinados setores da economia que o Estado, por norma, quer que não entre na mão dos privados, que sejam públicos, e por isso é que estamos a falar dos monopólios nacionais. Nomeadamente, estamos a falar aqui da área audiovisual, estamos a falar também, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, até no caso dos transportes aéreos. Há aqui uma tendência para, em determinados setores, a se pretender que esses setores continuem na esfera nacional, na esfera pública, até por uma questão de defesa dos consumidores. No entanto, devido às regras europeias, é necessário que os Estados-membros permitam a existência de concorrência nesses mesmos setores. E aquilo que o artigo 37 nos vem dizer é que, como os Estados-membros têm que permitir a existência de concorrência nesses mesmos setores, eles devem o fazer de forma a que não haja qualquer tipo de discriminação. Ou seja, os próprios Estados-membros devem permitir que coexistam quer esses monopólios nacionais, quer outras empresas privadas que vão oferecer o mesmo tipo de produtos. Essas empresas privadas não podem ser discriminadas, nem podem ser ou ter algum tipo de medidas que vá impedir que essa concorrência de facto se concretize. E se lermos o artigo 37, é isso mesmo que ele nos diz. Os Estados-membros adaptarão os monopólios nacionais de natureza comercial de modo a que esteja assegurada a exclusão de toda e qualquer discriminação entre os nacionais dos Estados-membros quanto às condições de abastecimento e de comercialização. Por isso, tem que se incentivar à mesma a concorrência dos privados, evitando que os monopólios nacionais tenham uma posição dominante naquela área. Por isso tem que se permitir, tem que existir uma abertura desses ou nesses setores aos privados. É o caso da saúde, que cada vez mais nós temos saúde e hospitais privados, clínicas privadas, etc. Por isso, o objetivo é que cada vez mais o Estado deixe de ser detentor e que ele passe a ser regulador. Ele deixa de ter, permite a entrada e depois regula essa mesma atividade. A mesma ideia nos diz o 37, também no número 1, continua no parágrafo seguinte, no presente artigo, o disposto no presente artigo é aplicável também a qualquer tipo de organismo que seja controlado, dirigido ou influenciado diretamente pelo Estado-membro, ou seja, às vezes o próprio Estado-membro pode não ter a propriedade, mas pode ter algum tipo de influência ou de controle naquela área e por isso também nessa situação deve à mesma permitir que exista a entrada de privados e não deve discriminar os privados em relação à sua oferta pública. Então, nós temos estas duas políticas dirigidas aos Estados-membros, nomeadamente os auxílios de Estado e os monopólios nacionais. Ora, então nós temos estas políticas dirigidas aos operadores económicos, temos as políticas dirigidas aos Estados-membros e depois, na prática, como é que isto se vai processar? Ora, passamos então para o funcionamento da política europeia de concorrência. Todos os Estados-membros têm uma Autoridade Nacional da Concorrência.
No nosso caso, no caso de Portugal, nós temos a Autoridade da Concorrência. É a Autoridade da Concorrência que compete emitir decisões, apreciar situações em que possa ou não consubstanciar uma situação de concorrência desleal, e é então esta Autoridade da Concorrência, neste caso a portuguesa, a Autoridade da Concorrência portuguesa, que vai competir a fiscalização em termos nacionais das políticas de concorrência. No entanto, como nós estamos a falar sempre a nível europeu, é impossível que haja o controle das políticas da concorrência europeu sem que haja uma interligação entre as diversas autoridades europeias de todos os Estados-membros. E por isso é que existe atualmente a Rede Europeia da Concorrência. Esta Rede Europeia da Concorrência congrega em si todas as autoridades da concorrência dos Estados-membros e a Comissão Europeia. Todas elas, ou seja, todas as autoridades da concorrência, juntamente com a Comissão Europeia, vão então apreciar, vão discutir, vão analisar situações que podem ou não consubstanciar uma situação de violação das regras da concorrência. Agora, a Comissão, e é a Comissão que compete, em última instância, apreciar e aplicar as multas relativas à violação das regras da concorrência. Por isso, de facto, a Comissão sozinha não consegue chegar a todos os Estados-membros, não é? Precisa das autoridades nacionais dos Estados-membros para esse efeito, e então todos juntos criam a Rede Europeia da Concorrência, que permite esta troca de informações entre as autoridades dos respectivos Estados-membros e a Comissão. E é nesta sequência que muitas vezes saem as multas. E vocês, na vossa plataforma, no Moodle, têm lá 3 links para notícias que dão conta de multas aplicadas pela Comissão Europeia. A primeira foi a multa da Comissão Europeia aplicada à Google. Se vocês abrirem o link, verificam então que, neste caso, a Comissão Europeia aplicou uma multa à Google porque considerou que ele, e passo a ler, abusou da sua posição dominante no mercado. Aqui está o abuso da posição dominante. Depois temos a outra situação que tem aí também, que é a multa da Comissão Europeia ao Facebook pela compra do WhatsApp, porque considerou que ele ocultou informações, e também a multa que a Comissão Europeia aplicou à Altice pela compra da PT, porque avançou antes de ter luz verde da Comissão Europeia para esse efeito. Por isso, têm aí esses 3 links. Aconselho-vos a ler essas notícias, porque essas notícias podem ser alvo de questões em termos de avaliação, ok? Uma dica. Ora bem, então, relativamente à nossa política de concorrência, temos dado por concluído. Temos então as políticas dirigidas aos operadores económicos, dirigidas aos Estados-membros, que vimos hoje, a intervenção da Comissão no sentido de fiscalizar e de aplicar as coimas necessárias, juntamente sempre com a ajuda das autoridades de concorrência nacionais de cada Estado-membro. Temos então toda a nossa matéria de direito da União Europeia dada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar por e-mail. A seguir, têm as questões de resposta rápida no Moodle para responderem. São 4 ou 5, não são muitas mais. E têm também disponíveis as questões mais complexas para começarem já a responder e para me entregarem até sexta-feira às 14 horas.
por e-mail, tal e qual como nós temos feito. Alguma dúvida, alguma questão, disponham, estamos cá para o que for necessário. E depois também vos vou mandando alguns e-mails relativamente a algumas dúvidas que podem surgir, algumas questões sobre a nossa matéria. Estejam descansados que não vão ficar sem notícias minhas até dia 26 de junho, que é a data da nossa frequência. Até lá eu irei comunicar-vos algumas informações relativamente à avaliação, etc. E vocês, caso tenham alguma dúvida, também me podem colocar por e-mail a mim. Entretanto, também vão sair as notas dos trabalhos, mais para finais de maio, vão sair também as notas dos trabalhos e eu também faço uma apreciação e se vocês tiverem alguma dúvida relativamente à avaliação dos trabalhos, também me podem dizer e eu também vos esclareço no que for necessário. Obrigada, então este é o nosso último vídeo. Até uma próxima, obrigada por terem também aderido a esta, de certa forma, modalidade de aula, que é aquela possível atualmente. Os vídeos vão ficar disponíveis na plataforma para vos auxiliarem nos vossos estudos, seja para a segunda frequência, seja para o exame de época normal, recurso de setembro, eles vão ficar aqui disponíveis e alguma questão disponha. Obrigada!